especificamente comunidade africana. E estamos a falar agora de nós Bacó. Fizemos comitês no passado, fizemos coisas no passado, mas em tudo que se fez, existe uma coisa que faltou. 2019. Existe uma coisa que faltava nessas coisas todas que se fez no passado. Sabe o que? Feedback. Em inglês se fala debrief. Tá? Andamos, porque nós temos problema. Temos problema, como o Mano Massive falou aqui. Não, eu quero dar um exemplo que o Mano Massive falou. Muitos talvez não entenderam. O Coedau na Pata. O Amcamusu é o Unga de Bui. É Matidipe. Malé. Comida e afiote. Então, quando vocês acordam de manhã, principalmente na cidade da Dama, porque Dama faz frio como janeiro daqui. Faz muito frio como janeiro daqui. Então, e eu só gostava muito de ir nos matos, gostava muito. Para mim, quinta-feira, sexta-feira não me viam na escola. É só quinta-feira, às 16 horas, pego minhas coisas, vou no mato. Porque eu gostava mais de viver no mato do que viver na cidade. E quando tem aquelas lungas, aquelas abas que ficam nas árvores, o caminho fica tão pequeno, ninguém quer ficar na frente. Mas como eu vinha da cidade, tinha aquela água quando está te batendo o corpo, porque nos matos, o frio que se faz no mato também é diferente do frio da sede, porque na sede da Dama faz mais frio. E eles sentem que aquela água é fria, e eu estou a sentir que aquela água não é fria, é bom. Gostava de ficar à frente e aquela água fica me batendo, não sei o quê. Tá? Para me sacudir. Então, mas o que eu estou querendo falar é, depois daquela caminhada, quando nós chegarmos no destino, a primeira pessoa que vai beber o café também sou eu. Eles vão fazer o primeiro café para mim. E aquilo para mim já era também uma motivação. Amanhã também vou estar à frente, porque quando chegar lá eu não vou arrumar, como se diz em português, ensinado como cule. Não vou ter que ser eu a procurar a lenha e fazer o fogareiro. Vai ser eles, porque vão me proteger, sabe que eu tenho muita água no corpo, apanhei muito frio. Vamos escrever para essa era a motivação. Agora, depois daquilo, vai haver uma conversa. Como é que você passou aquilo? Como é que você consegue ver aquelas árvores que caíram? Como é que você não caiu? Feedback. Conversa. Porque para eles também, amanhã se estiver à frente, saber como é que eu faço aquilo. Exato. Essa é que falta nas nossas comunidades. Por isso, quando começamos com dificuldade, fizemos tudo para nós suceder, mas quando sucedermos, não temos como conservar. Não temos como conservar. Por isso, no fim, vai ser só, o fulano comeu dinheiro, o fulano fugiu, aquilo não deu certo. Não, deu certo. Deu certo, por isso vocês caminharam. Mas o que os estragou é que vocês não tiveram o tempo para saber como é que chegamos aqui. O que é que fizemos de bom, o que é que fizemos de mal. E como é que vamos servir a isso para nós continuarmos? Quando fizemos a caminhada, eu vivo uma vida de quatro etapas. Pego minhas fotos, faço essa é de 10 anos passado, essa é de 5 anos passado, essa é de 4 anos passado, essa é de agora. Começo a reparar minhas fotos e vou no espelho. O que é que eu tenho que fazer para mim voltar ao menos 5 anos atrás? Porque eu não estou a gostar dessa cara que eu estou a ver nesse espelho agora. Nas minhas provas, o que tem a ver com a escola, faço a mesma coisa. Como é que essa prova tirei essa nota? Se ano passado eu tirei essa nota. O que é que eu não fiz para tirar a mesma nota como eu tirei ano passado? I hate failure. Eu não gosto de reprovar na minha vida, não gosto, nunca reprovei na escola e não gosto de ter aquele teste de reprovar. Eu tinha falado no Mano André, só eu estou aqui, eu não quero ouvir que isso falou.
Estava a conversar com a mana dele, Mano Dom, tinha feito um quando cheguei nesse país. Não vou contar o nome da pessoa, mas quando saiu 100 mil libras para o carnaval, o mais velho pegou dinheiro e foi para baixo. Sumiu. Sumiu. Tá? Está sempre vivo. Tá sempre vivo. A última vez que me encontrei foi em 2006. Tá? E eu até me lembrei dele que ainda vive, que ainda existe, porque tinha me encontrado com a filha dele. Tá? Porque para mim, se você fazer algo negativo, como se diz em inglês, rip-off, se você fazer algo agora, não vou falar da minha casa, não, rip-off. Esquece que você existiu, esquece que eu te conheci um dia, completamente. Eu sou assim. Então não vamos querer que isso haja uma falha nisto. Então, nós vamos ter que saber o que é que nós fizemos de bom para não chegar até hoje um ano e o que é que nós fizemos de errado. E vamos balançando. E vamos aprender com nossos erros e vamos aprender com o que nós fizemos positivo e vamos juntar e criar mais uma outra coisa. É assim a sustentação da vida para nós podermos permanecer. Então, vamos voltando. As igrejas não vão vir a nós vamos nas igrejas. Nós vamos nas igrejas. Nós vamos ao encontro deles. Porque nós é que precisamos deles. Nós vamos ao encontro deles. E essa é a primeira estratégia que eu tenho. Temos curto tempo agora sobre a estratégia, mas na próxima reunião quero que cada um traga a sua estratégia, o que vocês acham que podemos fazer para podermos atingir mais pessoas, para podermos propagar esta ideia. Porque como eu disse, estou feliz que estamos aqui, mas não estou feliz porque os que estão lá fora são demais. É a mesma coisa que eu tinha falado de um pastor, não vou falar o nome do pastor, porque é um pastor, quando eu cheguei aqui, era o pastor que tinha a igreja mais grande da comunidade angolana e congolês. Eu tinha feito uma pergunta em 2005. Fui fazer um trabalho de interpretação na igreja dele e eu lhe perguntei, pastor, quantos membros nessa tua igreja você os convertiu? Depois do culto, estava nessa conversa. Ele queria me dar um número, eu disse, pastor, se você me dá um número, és um falido. Você faliu. Ele me perguntou, mas por quê? Eu disse, porque é impossível, eu não vou acreditar que você vai ser capaz de me dar um número. Estás a me dizer que tens uma carreira de 37 anos da vida pastoral, mas consegues me dar o número dos convertidos. É impossível. Você estava a me entender. Sabe por que eu disse que é impossível? Porque o número seria incalculável. Porque se podes calcular, é porque a missão que Jesus te deu de converter as pessoas, você não converteu as pessoas. Porque a nossa vida, eu gosto muito do cemitério. Gosto muito do cemitério. É um lugar que eu faço meditação. Cemitério, a beira do rio, e assim nas florestas. Gosto do cemitério porque quando eu vou no cemitério, eu aprendo muita coisa com aqueles povos. Eu fico a me perguntar, aqui tem milionários, mas morreram pouco. Aqui tem presidentes, mas morreram sem ser líder no dia, se foram sempre seguidor. Eu não gosto de ser seguidor. Eu não gosto de ser seguidor. Você não vai entender. Nanga osa lá na fuga. Então no cemitério você vai ver pessoa que podia ser professor, não chegou a ser professor, morreu. Podia haver pessoa que podia escrever 1000 livros, não escreveu nenhuma carta, morreu. Tinha pessoas que precisavam de ser milionários, morreram pobres, estão aí. Tem a pessoa que podia ser um grande homem da sociedade, morreu sem ser aquele homem. É um falido na vida. E a coisa mais triste, Deus ainda vai lhe cobrar mais.
Porque lembramos uma coisa. O que nossos pais nos deram, o batom que foi passado, quem não passar aquele batom morrer com ele. O que a família vai dizer é pouco, mas o que Deus vai te cobrar é muito. O irmão Simba falou do destino. Então, eu vou deixar uma pergunta no ar. Quando Deus nos criou, o irmão Simba falou, Deus nos criou por uma coisa. What's your purpose? What is the purpose of your life? A importância da tua vida é o quê? Se você conseguir identificar a importância da tua vida, o porquê que tu estás em vida, vais ter sucesso na vida. E lembre que sucesso não tem definição. Cada um tem a definição. Bom, naquele namoro, vamos nem na outra lugar, nem na lugar. A classe não é meditação, a classe não é missa. Porque isso aqui na folha, não é uma grandeira. Não, pode dizer isso. Vou comprar um outro para meter aí. Desculpa aí. Ah, para meter aí. E aí isso aqui vai até sair mesmo bem claro agora. Segura no gosto. Desculpa só. Segurou com papel. Cuidado, irmão. Então, como eu estava a dizer, quando vou ao cemitério, eu consigo observar esse todo o aspecto das pessoas que morreram. Eles morreram, muitos morreram, porque se você ir no cemitério, se alguém fez algo, vão escrever mesmo, foi engenheiro, foi professor, não sei o quê. E tem outros túmulos, vai ver, não tem nada. Bem claro. Não tem nada, só tem nasceu em 1976, morreu em 2015, nada mais. Tá. É muito triste. Eu lá, quando vou no cemitério, eu fico triste de ver pessoas que morreram, mas essa pessoa podia ser um grande homem, mas morreu mesmo assim sem fazer nada. E todas as ideias que ele tinha, o maior problema dos africanos, o grande problema dos africanos, tantas ideias na cabeça, não tem um produtor para mim imprimir um livro. Não tem dinheiro, queria escrever um livro, mas não tem dinheiro. Não. Estamos com 30 minutos. Escreve o livro, escreve tudo. Se você morrer, talvez teu filho vá imprimir. Nós sempre queremos procurar, como o que nós falamos, na fonte. Nosso problema na fonte. Então, eu tafuna. Fom exame tudo ali. Eu tafuna. Fom exame tudo ali. Fom exame. Mônicas, moni dólar ou não dólar, esse é outro. Só eu presa tem de amizade tem dólar na capa. Pound oil, valer não é só que isso a mais. Mas eu dia onde é na valer. One pound não é ali não na valer. Vamos ter que parar de. Porque eu não tenho fundo para fazer isso, não tenho isso. Não. O fundo, você tem de fundo. O que está na tua mente é o fundo que você precisa. Não espera até para ter 5.000 libras para começar a fazer uma coisa. Não precisas. É só você desbloquear a ideia que tens na cabeça e vai suceder. E vamos falar sobre as finanças. Pulamos a ética. Vamos falar da ética na próxima reunião. E vamos falar das finanças. Nós sabemos que para nós vivermos precisamos do dinheiro. E para nós existirmos e sobrevivermos também dinheiro.
Para nós ir à frente também precisamos de dinheiro. E as leis deste país, porque muitos dizem, mas se criar um grupo, claro que o governo vai suportar, o governo vai nos dar dinheiro. Mas na realidade, as leis desse país já não são as mesmas coisas das leis antigas. As leis mudaram muito. E mesmo o governo, para te dar dinheiro, você ainda tem que dizer a esse governo, eu gosto, porque o meu pai também era assim, tem que dizer quanto que você tem, para eles te ajudar, para eles aumentarem o ensino. Por enquanto é assim. Então, nesse dado momento, nós ainda não temos aquele dinheiro para nós dizer do governo porque eles têm um montante que está aí, é 3 mil, né? Yes. Não, 5 mil. 5 mil. Tem um montante na lei agora que é de 5 mil. Vocês têm que ter 5 mil na vossa conta e dizer no governo, olha, esse é o nosso dinheiro que nós temos. Só assim que eles vão nos acordar os papéis que os legaliza nesse país. Tá? E se nós queremos tornar as coisas legal e nos aproveitarmos do benefício desse país, das regalias que esse país oferece, então precisamos ainda completar esse montante de 5 mil libras. Mas, infelizmente, estamos muito atrás, como muitos soubemos que eu acho que até abril deste ano, né, ainda pagávamos a sala, se não me lembro. Acho que foi abril ou março. Até janeiro. Até janeiro. Até janeiro